se dissipa. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos, e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos. E toda presunção como essa é o quê? Maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã. Como é essencial na vida cristã a reunião dos santos, aprender da Tua palavra. Que esse fogo nunca venha se apagar, Senhor. A alegria de Te servir no dia do Senhor, de rever nossos irmãos, de cantar e louvar, engrandecer o Teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Amém. Anteriormente, o pastor falou, pontuou as guerras internas e externas contra o próximo, contra nós e contra Deus. Falamos sobre a sedução do mundo, capítulo 4, versículo 4, as paixões da carne, capítulo 4, versículos 5 a 6, e as ciladas do diabo, capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus. Essa é a submissão que traz vitória na vida cristã. Nas últimas décadas, irmãos, domingo passado eu falei, vários livros foram lançados sobre planejamento, não é verdade? Ideias, palestras, seminários sobre planejamento estratégico. E aí eu falei de uma música muito conhecida. Quem estava aqui ouviu a música? Né? Quem estava aqui domingo passado ouviu? Quem não estava aqui domingo passado? Ok, então eu vou mostrar para vocês a letra dessa música, e você que não veio vai ouvir agora novamente, e os que já ouviram vai fixar mais ainda. Essa música é muito conhecida, principalmente no centro-oeste. E ela fala assim: ando devagar, porque já tive pressa, leva esse sorriso, porque já chorei demais. Está vendo aí como o pastor sabe cantar? Vai estourar, mas eu prefiro ficar aqui como pastor. Não quero cantar a música, não. Mas olha o final dessa música. O que ela diz? Conheço as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. É preciso a chuva para florir. Olha que lindo, né? Penso que cumprir a vida seja simplesmente, olha só aqui o pulo do gato, seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. A música te remete a muitas coisas, só que ela fala da presunção. A presunção de olhar para a vida como um contínuo direto e não como uma dádiva de Deus. A presunção toca a vida. A presunção não pensa em Deus. Toca as escolhas. E quantas vezes eu e você já erramos por causa das nossas escolhas? Eu fico imaginando nesse texto e a viagem que você vai fazer essa semana. Você está planejando tudo. E esse texto nos ensina a orar pelas nossas viagens, pelo nosso dia de amanhã. Será que a irmã Helena, o irmão Carlos imaginavam estar aqui nesse mês, nesse dia? Eita, agora eu peguei pesado. Não. É porque os planos de Deus, o dia de amanhã é diferente dos nossos.
E isso quebra nossas pernas. Isso é bom demais, irmãos, eu gosto disso. Porque cai a nossa presunção. A palavra-chave desse versículo é o 14. Olha só o que ele disse. Ele diz: como sabem o que será de sua vida amanhã, seu presunçoso? O trecho, irmãos, e esses versículos que acabamos de ler, eles vão tratar sobre comércio também. Os comerciantes, cujo propósito era vender e lucrar. No capítulo 5, ele começa falando dos ricos inescrupulosos, que não são cristãos, mas se aplica a todos os homens, se aplica na nossa vida, na área da nossa vida. Não tem como, irmãos, negar que o texto fala sobre a imprevisibilidade. Nós não sabemos do dia de amanhã. Nós nem sabemos quando a gente dá um passo lá fora, terminando o culto, o que pode acontecer com a nossa vida. Quantos de nós somos surpreendidos com o imprevisível e aquilo que a gente não planejou? E aí Tiago vai nos exortar agora, aqueles que fazem planos de locomoção, que planejam as coisas para uma cidade, ou uma programação diferente, um determinado tempo, ou ganhar dinheiro, ou planejar uma viagem. Ele vai nos exortar como se portar como crentes maduros a nossas decisões. Agora deixa eu perguntar algo para você. Planejar a vida e ganhar dinheiro honestamente é pecado? Não, nunca foi. Planejar, trabalhar, saber o que vai gastar, o que tem que segurar. Mas pelo contrário, planejar é uma medida sensata. Eu aprendi isso muito cedo, planejamento financeiro, porque eu fui camelô. Eu já falei sobre isso aqui? Nunca falei para vocês? Eu acho que eu já. Eu fui camelô, irmãos, na Ceilândia. Está gravando? Na Ceilândia. Pode deixar. Muita gente sabe disso. Eu fui camelô na Ceilândia. O Edu sabe onde é isso. Eu já conversei com o Edu, da Fábia. Eu pegava aqueles carrinhos de compra, com as bugigangas que meu pai me ensinou. E ali eu aprendi a comprar as coisas e vender. Eu estava com 17, 18 anos no centro. E meu pai comprava aquele giz de mata-barata. Quem conhece aqui o giz de mata-barata? Era muito, irmãos, era uma coisa de louco quando ele saiu. Giz de mata-barata, carrinho bate-bate, pilhas, cadeado, essas coisas eu vendia, esses miúdos. Eu comprava por R$1, vendia por 5. E ganhava muito dinheiro, irmãos. Eu não enganei ninguém, eu estava trabalhando. E aí meu pai me ensinou isso. Ele saía do Maranhão e talvez com medo, assim, o que será do meu filho, a vida do meu filho. E aí ele me ensinou, disse: olha, meu filho, compra ali, vende assim. E aí eu progredi. Eu comecei a ganhar confiança dos camelôs de Ceilândia. Naquele tempo era lotado de camelô ali, hoje não tem mais. Eu vou lá e quando eu paro eu visualizo a memória, a história. E aí eu comecei a viajar para o Paraguai. Olha só, Calunga. Eu viajar para o Paraguai, para São Paulo, irmão, sozinho, com 16, 17 anos. Aí sim, aí as coisas prosperou. Irmãos, pensa num menino que tinha dinheiro toda semana. Pensa num jovem com 16, 17 anos, com muito dinheiro no bolso. Mas ele estava convertido, crente. E aí eu ganhei muito dinheiro.
Chegava Natal, o irmão Carlos sabe disso, essas caminhadas nossas assim. Chegava Natal, irmãos, dezembro, eu batia o pano assim, quando a gente falava assim, ei, bati o pano. Jogava o pano assim, não tinha nada em cima da banca. Aí Natal era bênção. Aí um dia, o Espírito Santo falou no meu coração, só acabou para você. Você vai estudar. Você vai largar tudo isso. E aí eu liguei para o meu pai, ó, isso aqui não é para mim. Eu vou estudar. Quero ser pastor e... Ah, meu filho, vende. Né? Eu consegui comprar uma banca lá dentro. E fizeram uma atualização para quem ia ganhar um comércio, ia abrir um shopping lá do outro lado, Edu. Tem um shopping hoje. E aí eu fui embora, eu falei, não, eu quero estudar. Planejamento. Foi ali que eu peguei todo o dinheiro que eu tinha e fui estudar no Rio de Janeiro. Agora, perguntem para mim, pastor, o senhor gastou quanto no Rio de Janeiro? Alguém pergunta para mim, pastor, você gastou quanto no Rio de Janeiro? Nada. Deus supriu tudo. Quando Deus aponta a direção, Ele supre as nossas necessidades. A questão aqui é que se você coloca Deus no seu planejamento, nos seus negócios, na sua área, no seu projeto de vida, todos nós sabemos, irmãos, que os judeus sempre foram pessoas que ganharam muito dinheiro, foram muito trabalhadores, grandes comerciantes. Todo mundo sabe quando fala de um judeu. E na Bíblia nós encontramos que eles são agricultores, donos de rebanhos. Tem um autor, um grande historiador, não posso esquecer disso, chamado Flávio Joséfo. Alguém já ouviu? Flávio Joséfo, ele tem um livro, assim, acho que dá para segurar assim. Foi um historiador, apologeta judaico-romano. Ele nos diz que muitos deles, esses judeus, se tornaram comerciantes e banqueiros. Forte. Muitas cidades estavam sendo, irmãos, fundadas nessa época. Amplas oportunidades comerciais. E os judeus eram bem acolhidos nas cidades. É por isso que Tiago está nos exortando, dizendo assim, amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. O que nós vamos aprender aqui nessa manhã, o que tem de errado? É o banimento de Deus nas nossas decisões humanas. Como escapar disso? Dessa autoconfiança, da presunção? E aí nós vamos aprender algumas lições nessa manhã. Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos entender que não estamos a par do dia de amanhã. Olha o versículo 14, leiam comigo, versículo 14. Olha só o que diz. Alguém chame os presbíteros, não, capítulo 4, isso. Bom, como sabem o que será de sua vida? A vida é como uma névoa, e ao amanhecer aparece por um pouco e logo se dissipa. Então, irmãos, essa palavra é penetrante no nosso coração. Ela faz uma conexão com o Salmo 90. Salmo 90, que diz assim, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um suspiro. Olha o versículo 10, viu, Mateus? Versículo 10. A duração da nossa vida é de... Eu vi essa semana, na reportagem, um homem de 100 e poucos anos. O INSS tinha dado ele como morto. 101 foi, filho? 101. E o INSS deu ele como morto, e a família está lá, disse, não, ele está vivo, está aqui, ó. 70 anos a nossa vida. Se alguns pela sua robustez
chegam a 80 anos, a medida deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente. E nós o que, irmãos? Voamos. Olha só, uma declaração de Moisés sobre a fragilidade humana. E aí nós temos jovens hoje, né? Os adolescentes que estão aqui, os jovens, nessa correria da vida, pensa que tem tudo nas mãos, e de uma hora para outra é como água nas mãos, escorre. Então a oração de Moisés, um homem de Deus, o título nos ensina e atribui que foi extraído da tradição dos hebreus, que costumava chamar Moisés de homem de Deus, e ele sabe o que está acontecendo. Então, irmãos, planejar a vida sem Deus é insensatez, é uma falta de juízo, é uma loucura. Tem gente que compra algo igual Lucas capítulo 12, compra algo e diz: olha, amanhã nós vamos colocar tudo dentro desse galpão, vamos juntar, vamos prosperar, os celeiros estão abarrotados de coisa para o dia de amanhã. E aí, louco, muitos bens para muitos anos, e naquela noite sua alma foi pedida. O que é a vossa vida? Lucas 12, 15 a 21 diz isso. Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. E não é isso, irmãos, que a gente vê por aí? Ganância, presunção de ter muito dinheiro, pensando que vai gastar. Mas Tiago nos ensina também, em segundo lugar, que a nossa vida é frágil, a fragilidade da vida. A Lívia estava bem essa semana, de uma hora para outra, uma gripe deixa a gente de cama. Uma dor de cabeça, irmãos, deixa você baleado. Nossa vida é um vapor, é uma neblina. São termos, irmãos, que Tiago está usando aqui, que parece comum, mas perceba, quem já viu a panela de pressão aqui? Quando ela solta aquele ar, aquela, parece uns vaporzinhos, rápido ela some. A pessoa destampa a panela, o vapor dentro se formou e logo desaparece, logo acaba. Que palavra extraordinária que Tiago está nos ensinando nessa manhã, jovem, adolescente, veterano. Algumas pessoas vivem, irmãos, o jovem principalmente, vivem como se nunca fosse morrer. Tem jovem que pega um carro, dirige um carro como se ele nunca fosse morrer. E aí nós nos esquecemos que nós somos frágeis. Quantos acidentes! E a recomendação de Tiago fica bem clara no versículo 15. Em lugar disso, devieis dizer, vamos aprender com o Tiago? Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. É assim que Tiago nos ensina, é assim que a palavra de Deus nos ensina. O Senhor está nos mostrando, e Tiago está nos mostrando também, que a nossa vida é breve, povo de Deus. Agora você não vai aproveitar da sua vida de qualquer forma, porque muita gente diz aí, muitos jovens dizem, não, a vida é breve, então eu vou fazer o quê? Vou aproveitar. E aí que entra o erro. O Salmo 39, nós vamos ler logo, nós estamos estudando o Salmo 39, os Salmos.
O Salmo 39 ele tem uma pegada maravilhosa, no versículo 4 e 5. Só presta atenção comigo aqui. Salmo 39. Olha só o que ele diz. Mostra-me, Senhor, como é breve meu tempo na terra. O próprio salmista, irmãos, está dizendo: Senhor, me mostra como é breve esse tempo. E aí, tratando de uma música, nós vamos tratar isso lá no Salmo 39, os instrumentos que cessavam, eles estavam cantando e tinha uma pausa. No versículo 5 e 11 tinha uma pausa nesse Salmo 39. Eles cantavam: mostra-me, Senhor, como é breve meu tempo na terra, mostra-me que meus dias estão contados. Agora o versículo 5, Mateus, por favor. Aí tem um interlúdio, tem uma pausa. Para que essa pausa? Para a pessoa pensar, ter uma reflexão da vida. A vida que me deste não é mais longa que alguns palmos, e diante de ti toda a minha existência não passa de um momento de quê, irmãos? De um sopro. De um sopro. Aí dá uma pausa para a pessoa pensar que é a nossa vida. Então, Tiago nos ensina, e o salmista também, que devemos ter total dependência de Deus. Em nome de Jesus, nessa manhã, coloque Deus nos seus planos. Jovem, adolescente, os veteranos, a começar da minha vida. Coloque Deus no centro dos seus planos, da sua vida. É muito simples viajar, mas Tiago está nos ensinando que até nesse deslocamento eu preciso colocar Deus no plano dessa viagem. Por que eu estou aqui, irmã Helena? Irmão Carlos, por que eu estou aqui? Porque nós estamos aqui nessa manhã? É plano de Deus. Nós não entendemos. E aí nós temos que usar a palavra: se o Senhor quiser, seja feita a sua vontade. E aí Tiago está nos mostrando essa maturidade cristã, esse crescimento cristão, na total dependência de Deus. O que deve dizer o crente? Se o Senhor quiser. Tiago está, irmãos, combatendo aqui a presunção da gente não colocar Deus nos projetos. E aí ele diz no versículo 16, nos orientando a tomar cuidado com a presunção. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos. Porque a gente quer o nosso plano. O que é que acontece quando as coisas fogem do nosso plano? O que acontece quando as coisas fogem do nosso plano? Sejam sinceros, vamos lá. Você fica irritado? Fica nervoso? Fica. Eu planejei tudo isso, mas Deus, era para eu estar lá vendendo, era para eu estar em outro lugar agora. Gente, tem muita gente presunção. O orgulho humano nos leva a presumir que somos suficientes, que nos basta os nossos planos. Aí leia comigo agora Deuteronômio capítulo 8. Olha o versículo 17 e 18. Olha Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e 18. Fez tudo isso para que você jamais viesse a pensar: conquistei toda esta riqueza com minhas próprias forças e capacidade. Olha o versículo 18. Lembrem-se do Senhor, seu Deus. É Ele que lhes dá força para serem bem, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. É Ele quem lhes dá força para serem bem-sucedidos. É o Senhor
que nos ajuda todos os dias. Nós temos a liberdade, irmãos, nessa manhã, de escolher nossas amizades, de escolher com quem nós vamos casar, com quem nos unimos em sociedade. Por outro lado, a vida humana não está no nosso controle. Nós não conhecemos nosso futuro, nem sabemos o que é melhor para nós. É um progresso. A verdade é que nossas vidas estão nas mãos de Deus. Amém? E graças a Deus por isso. Porque se você é bem-sucedido, a empresa cresce, está prosperando, mas sem reconhecer Deus, nós estamos fadados ao fracasso. É uma atitude que ele chama, Tiago chama, que é uma atitude, se a gente não coloca Deus nos nossos planos, ele chama essa atitude de quê? Presunção e maligna. Por que maligna? Vou ser bem rápido aqui. Por que maligna, irmãos? Olha só, ele usa aqui jactância, a palavra. As palavras são aqui jactância e maligna. Por que jactância? De se vangloriar. Nós temos a atitude, quando as coisas estão dando certo, de nos vangloriar. As coisas estão bem, está prosperando, e aí você está na carne seca. E aí ele no final do versículo diz: tudo isso é maligno. É degeneração da virtude cristã. Maligno, malicioso. O que é mal, é danoso. E aí vem essa expressão, maligno, que é encontrado, irmão, sabe aonde esse termo? Povo de Deus. Sabe aonde é encontrado? No Pai Nosso. Mateus 6,13. Olha a expressão onde aparece aí. Mateus 6,13. Vamos ler todos juntos? E não nos deixes cair em... mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas livra-nos do mal. Livra dessas atitudes malignas, de se vangloriar, de pensar que as coisas estão no nosso poder, nas nossas mãos. Vocês lembram dos construtores do navio Titanic? O que eles falaram? Daquela belezura toda, daquela estrutura toda. O que eles falaram, irmão, do Titanic? Que nem Deus seria capaz de... E tinha ímpios e tinha crentes lá dentro. Não concluiu, como disse bem o irmão Raimundo, nem a primeira viagem. Vanglória. Presta atenção agora o que Tiago quer nos ensinar. Vanglória. Isso é maligno. Aprendemos então, irmãos, nesses versículos, o homem diante de Deus, da vida diária, é apenas uma neblina. Mulheres que estão aqui, homens que estão aqui, a começar da minha vida, nós somos frágeis. Isso aqui quer nos ensinar das nossas incertezas da vida. Nós não sabemos do dia de amanhã. E que a nossa vida é passageira. É igual Jó, capítulo 8, versículo 9. Jó, capítulo 8, versículo 9. Olha só o que ele diz. Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Os nossos dias na terra passam como a sombra. Isso não quebra as nossas pernas? Isso não quebra a nossa presunção? E por fim, Tiago está nos ensinando, irmãos, sobre a maturidade que gera obediência. Não saia daqui sem aprender isso, em nome de Jesus. Ele diz, Tiago capítulo 4, 17, diz assim a palavra do Senhor: lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Então parece que Tiago está quebrando a sequência, mas não, do argumento. Não.
Tiago nos diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Seria uma frase desligada, se não tivesse o pois. Bem aí, a frase tem conexão, e vai ligar o capítulo 5 e o versículo 1. As pessoas que têm mais posses, têm melhores condições de ajudar os necessitados, e sabem o que deve fazer e não faz. Duas palavras aqui saltam aos nossos olhos: omissão daquilo que você sabe agora o que tem que fazer, e repressão, desinteresse pelas pessoas e a falta de amor e de compaixão cristã. Aquele que faz da riqueza o objeto fundamental da vida, da sua vida, não tem tempo para Deus, para pensar nas coisas de Deus. E aí nós precisamos evitar a omissão. Sabemos que precisamos ajudar as pessoas e não fazemos. Provérbio 3, versículo 4, 6 diz assim: confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhes mostrará o caminho que deves seguir. No dia 10 de maio de 2021, eu saí com meu pai para Caldas Novas. Nós brincamos, o vovô Raimundo, sábado e domingo, a família toda brincando. Ele ia viajar no dia 13, lá para Imperatriz. Já estava alegre já. Nós brincamos, passeamos. Ele queria tomar café com leite, um pão com manteiga, só isso que meu pai queria. Meu pai, eu vou fazer o café com leite, nós vamos fazer aqui na casa. Eu disse: não, eu quero sair, quero ir na padaria, comprar, tomar um café com leite e um pão com manteiga. Eu achei aquilo tão simples, né, irmãos, pra gente, né? E aí você, pai falou, né, irmãos? Coração já, então vamos pegar todo mundo. Ele colocou uns 3 copos de café com leite. Não, eu não gostei desse aqui não. Aí foi de novo. Disse, não, ele queria algo diferente, eu não sei o que era naquele dia. Aí domingo chegamos, voltamos para casa. Quando ele chegou, ele começou a tossir, uma tosse progressiva. Eu levei ele no posto de saúde, no hospital, e dali meu pai não saiu mais. Foi direto para a Imperatriz, já sem vida. É rápido, é passageiro. O homem de Deus tem uma atitude totalmente oposta à vida cristã, à mulher de Deus. A nossa vida pertence exclusivamente ao Senhor. Se você está aqui hoje é porque Deus sabe o que é melhor para você. O planejamento não é proibido, nem ignorado, mas sejamos submissos à vontade de Deus. Aquele que sabe que deve depender da vontade de Deus e não depende, peça a Deus nessa manhã: Senhor, eu preciso depender totalmente da Tua vontade. E assim nós vamos ser bem-sucedidos. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, com graça, com paz, e que Ele esteja sempre em nossos projetos, nossos planejamentos. Pai, se for para viajar, que eu possa chegar no destino e voltar para o meu lar. Pai, abençoa Teu povo nessa manhã. Abençoa a Tua igreja, os irmãos que irão viajar, os que estão aqui em Goiânia. Com a Tua graça nos proteja, nos livre de todo o mal. Que seja feita a Tua vontade. E colocamos as nossas vidas à Tua disposição. Nos leve para os nossos lares, com a Tua graça e com Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, povo de Deus. Amém.